Bom dia a todos. Bom dia. Vamos pedir aos nossos queridos amigos que nos intuam aqui hoje, né? Que são eles que comandam tudo mesmo, né? A gente é só instrumento, né? A passagem é Jesus acalma a tempestade. Lucas, Mateus e Marcos falam dessa passagem. Cada um com sua particularidade. Eu vou, apesar de ter colocado Mateus lá como referência, no aviso, eu vou pegar uma evangelho de Marcos, que tem mais detalhes, ele detalha mais. Né? Mas antes de ir para a passagem em si, a gente precisa trazer algumas outras passagens, porque as passagens do evangelho elas são interligadas. Parece que não, parece que é coisa solta, mas elas estão interligadas. E tem coisas de uma passagem que você pega e leva para outra para poder interpretar. Então lá fala de barco, de água e de vento, nessa passagem da tempestade. Jesus, quando encontrou com Nicodemos lá atrás, Nicodemos era um doutor da lei, muito conceituado na época, e que viu em Jesus algo diferente. Nicodemos era um homem velho e viu um jovem de 30 anos falar coisas que ele nunca tinha pensado na vida dele, mesmo com tantos anos de sacerdócio. Ele falou assim: eu preciso encontrar com essa pessoa. E ele encontrou com ele escondido, porque né, havia muita perseguição, né, pelos fariseus, por Jesus. Então ele encontrou com ele escondido. E nesse encontro Jesus falou para ele assim, em determinado momento, não vou falar a passagem toda, não, senão a gente vai tomar muito tempo com ela. Ele falou assim: para entrar no reino do céu, para conhecer o reino do céu, o homem tem que nascer de novo da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Que água é essa que Jesus falou? É o líquido amniótico. Então essa água que Jesus está citando aí vai representar para nós tudo que é material. Então, e a água é vida também, né? Também, a água é vida. Então, a vida começou nos oceanos. Isso aí. Mas hoje a gente vai pensar a água como representando a matéria, que a gente veio da água do líquido. E em outro momento ele falou assim: o Espírito é como o vento, sopra onde quer, a gente escuta a sua voz, mas não sabe de onde veio nem para onde vai. Falou isso com Nicodemos também nessa conversa. Então a gente vai tratar vento hoje como Espírito, para a gente interpretar essa passagem, tranquilo? E outra coisa que eu quero chamar a atenção: Jesus tinha o costume de mudar o nome das pessoas. Lembra? Simão virou o quê? Pedro. Né? Levi virou quem? Mateus, cobrador de impostos. O próprio Saulo, né? Não, Saulo virou Paulo. Né? Tanto que quando ele vira Paulo, ele fala assim: não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, só para a gente entender o que a gente vai falar depois. Então, pegando esses ganchos aí, a gente vai começar a estudar a passagem e depois a gente vai fazer um link disso tudo. E barco também, a gente vai entender barco como as nossas posições na vida. Depois eu vou trazer um texto de Emmanuel que ele fala isso, que a gente pode pegar o barco que é citado nessa passagem como nossas posições, tá? Então vamos lá. Vou pegar Mateus, está em Mateus 4, do versículo 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Bom dia, gente. Bom dia. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Deixando a multidão, o levaram consigo, Jesus. Assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos orbitando. Isso é importante também, tá? E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa. A polpa é a parte de trás do barco, não é isso que entende de barco aí? O pessoal que pesca, não é isso? É a parte de trás. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança.
E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Lucas aqui foi bem delicado, Marcos aqui foi bem delicado, porque Mateus fala assim: homens de pouca fé, ainda não tendes fé? Jesus perguntou para os discípulos, na hora que eles foram lá acordar ele, falou assim: estou aqui dormindo, vocês estão me incomodando para quê? E sentiram um grande temor e disseram uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedeceram? É interessante essa pergunta dos discípulos aqui, essa altura do campeonato, porque aqui no início da leitura, ele fala assim: naquele dia, já sendo tarde. Esse tarde aqui representa o quê? Passou muito tempo que Jesus já estava com eles. Muito tempo já que Jesus já estava com os discípulos ali, eles viram muitas coisas. E no final aqui, eles se perguntam: quem é este? Duvidava, né? Duvidava ainda. Imagina nós que já passou 2026 anos e a gente te pergunta. Né? Então, é estranha essa pergunta deles, né? E deixando a multidão, olha que interessante, eles deixando a multidão, o levaram consigo. A multidão no Evangelho, literalmente falando, são mais de 5 mil pessoas, mas quando a gente tira o véu da letra, a multidão, tudo aquilo que não está de acordo com a lei divina, que ainda não está seguindo a lei de Jesus. Então, deixaram a multidão, se elevaram. Tá? E o levaram consigo. Levaram consigo é trazer Jesus dentro da gente. Nós não dissemos que o barco são as posições que a gente ocupa na vida. Em algum momento a gente é pai, em algum momento a gente é profissional, em algum momento a gente é marido, é irmão, é esposa. Essas são as nossas posições, as principais. Posições no lar, posições no trabalho e no dia a dia. Tá? Então a gente vai trazer isso. E aqui fala que Jesus dormia em uma almofada. De onde que saiu essa almofada? Porque não era de Jesus. De quem que era essa almofada? Vocês têm ideia? Do dono do barco. Porque Jesus falou que ele não tinha nenhuma pedra para encostar a cabeça. Não sei se vocês lembram dessa passagem. Ele falou: olha, vocês podem me seguir, mas eu não tenho uma pedra para encostar minha cabeça. Então onde que ele arrumou uma almofada? Então o que a gente quer dizer aqui hoje? No nosso dia a dia, nas nossas vivências, a gente está lá no trabalho, a gente está em casa, a gente está se divertindo, está passeando, a gente coloca Jesus no fundo, deitado numa almofada, dormindo. A gente não lembra de Jesus. Na maioria do tempo do nosso dia, a gente não lembra. E tem gente que põe até um edredom, né? Não só não fala, deixa ele não acordar mesmo, deixa quietinho lá. Deixa ele dormir. Deixa quieto lá. Na hora que vem o vento, na hora que o vento bate, que a onda chega no barco, o que a gente faz? Pelo menos o que a gente tinha que fazer? Né? Jesus, me ajuda aí. Porque ele está em nós. Aqui fala. Ele entrou no barco. Ele veio com a gente. Mas a gente só lembra dele na hora que o vento sopra e a água. Então o vento é o quê? Nós falamos no início. Espírito. Quando o vento se agita, quando o nosso espírito abre porta para influência ruim, né? Vamos colocar entre aspas para obsessão, é a hora que o vento se agita, né? Então, você abriu porta para obsessão, você ouviu o que não precisava, você está numa sintonia baixa, e aí o seu vento interior fica raiva, acusações, preconceito, tudo que é de ruim, a gente começa a crescer dentro da nossa mente, dentro dos nossos pensamentos. Pode ser provação também, né, Antônio? Sim, tá? É um teste, vamos dizer assim, né? E aí o que vem depois que o vento se agita? A água começa a entrar no barco. O que é a água? Que nós falamos no início. São os bens materiais, são os valores para bens materiais. Então a gente, quando está com o espírito, está com a vibração mais baixa, a gente dá mais valor ao material do que ao espiritual. Quando o bicho está pegando, a gente acha que a solução está fora, acha que a solução está em outro lugar, não dentro da gente com Jesus. Então a água entra, o mundo material toma conta da gente. Tá?
essa interpretação que a gente precisa fazer quando lê essa passagem. Tem outro episódio de água, eu vou abrir um parênteses aqui e vou trazer. Quando Jesus caminhou sobre as águas. Olha a água aí de novo. Se a gente entende a água aqui, agora, hoje, como coisas materiais, Jesus está acima das coisas materiais. Isso aí, o Pedro, né? Aí Pedro fala assim, eu também quero caminhar sobre as águas, eu também quero estar acima do material. Então Pedro desce do barco, sai da posição, barco, posição, nossas posições no dia a dia. E fala, eu quero caminhar com Jesus. E ele começa. Em determinado momento, o que acontece com ele? Afunda. Por quê? Porque o material toma conta dele. Ele afunda, aí Jesus puxa ele de novo e fala assim, olha, tudo que é material é temporário, vem cá. Vamos sair daí. Vem andar comigo, por cima do material. Entendeu? Que interessante. Então, esse é o convite. A gente pegar essa passagem e ver assim, olha, se o barco... detalhe, esses outros barquinhos que orbitam em volta, que o Marcos falou aqui, são as pessoas que estão com a gente. Você está na posição no trabalho, é uma posição que te ocupa. Ali tem outras pessoas. Eles são barquinhos para nós, porque nós temos que dar importância ao nosso barco. A gente tem que olhar para o nosso barco, por Jesus nele. Mas para eles, nós somos barquinhos que a gente está orbitando do lado deles. Entendeu a visão? Então a gente está sempre com barquinhos em volta. E eles também veem a gente com barquinhos. Então se a gente trazer isso no momento da tribulação, no momento da dificuldade, a gente ir lá tirar o edredom de Jesus, puxar o travesseiro dele para ele acordar, a tempestade, o vento primeiro vai ser acalmado. O que é acalmar o vento? Trazer valores espirituais para a nossa vida. Uma vez que você traz valores espirituais para a nossa vida, uma vez que você reconhece que a verdadeira vida é espiritual e que a gente está aqui no mundo para trabalhar o espiritual, o material fica secundário. O que aconteceu com as ondas? Elas se acalmaram. Então, a gente ter essa visão de que o espiritual é mais importante, é isso que acontece. Porque se a gente pegar uma passagem dessa, literalmente falando, Jesus tinha essa capacidade? Tinha. Mas qual que é a utilidade disso, literalmente falando? Mandei o vento parar e parou, mandei a água parar, parou. É fenômeno, é só... Então, o que a doutrina espírita traz para a gente é essa coisa de você tirar o véu da letra e olhar pelo lado espiritual e trazer para a gente todas as passagens do Evangelho, a gente consegue trazer para o nosso dia a dia, olhando por esse lado, tá? Então, quando a tempestade... Sim, né? Da forma que você explica, parece que é muito simples, né? E aí, quando a gente traz para a prática, porque o convite de Jesus é o quê? É para a gente fazer escolhas no nosso dia a dia. Se eu quero ser do mundo, fazer parte da multidão, se eu quero seguir Jesus. Só que a gente ainda traz no nosso íntimo aquela necessidade de pertencer aos grupos sociais. A gente quer sempre pertencer a algum grupo, a gente não quer ser o diferente, a gente não quer ser excluído daquele grupo. E aí a gente sempre acaba optando pelo material e deixando Jesus de lado por isso. É Pedro afundando. Sim, porque a gente ainda tem essa dificuldade muito grande de tomar essa decisão, porque seguir Jesus é uma decisão. Seguir Jesus não é fácil, né? A gente tem que se abdicar dos prazeres do mundo, não na sua maioria. Não é que a gente tem que viver só para sermos fanáticos religiosos, né? O objetivo não é esse. A gente tem os nossos momentos em família, os nossos momentos de lazer, mas é a gente abrir mão daquelas coisas, das pequenas coisas que nos desviam do caminho. E como é difícil fazer essa escolha, porque o material sempre é mais convidativo. O material sempre chama mais a nossa atenção. E é por isso que depois de mais de 2000 anos a gente ainda continua escolhendo o material, escolhendo a água, né? do que seguir Jesus. Ainda é muito difícil para a gente. Exatamente. A matemática é muito simples, mas colocar isso em prática é muito difícil. E parece, igual você falou, parece que é coisa de fanático, né? Mas não é. Dá pra gente estar no mundo sem ser do mundo. Dá pra você participar de tudo, gente. Exatamente. Tá?
Chico falava assim, dá para você entrar na lama sem se sujar. Né? Basta a gente ter esse olhar espiritual. Você não vai deixar de ir numa festa, você não vai deixar de participar de nada, mas você está ali, mas está Conectado com Jesus Deus. acordado, não dormindo, não fala com edredom. Dá para fazer isso. Tá? Então, como ele falou, o convite não é se isolar, não é deixar de fazer parte das coisas, mas entender que as coisas são secundárias, não são o principal. Sim. É uma dúvida assim, que muitas pessoas têm. Por que a gente tem que se distanciar do material estando no mundo material? Né? É como se fosse uma dicotomia. Deus nos colocou no mundo material, a gente aprender a distanciar do material e dar mais valor para o espírito. Esse distanciar, ele tem que ser distanciar barra, ele tem que vir com a palavra valores junto. Porque o distanciar não é deixar de comprar um carro melhor porque eu tenho condição de comprar. Não é isso. Esse distanciar não é você se matar, não é você deixar de fazer o que é necessário para comprar aquele carro. Ou você comprar para ostentar. Isso aí. Esse é o distanciar. Pode, gente, sabe? A ambição, ela faz parte, ela tem que existir. Mas tem que existir com prudência, com cautela. Porque a ambição move o mundo, mas ela tem que ser só uma alavanca e tem que ser com prudência. Tem a dosagem. Tem a dosagem. Tudo na vida é a dose que você usa. Entendeu? Tudo é a dosagem. Então dizer assim que, não vou. Não, tem que ter. Porque, se Jesus viesse hoje, voltasse, igual o pessoal está achando que vai voltar e vai separar, se ele viesse aqui e colocasse todo mundo no mesmo patamar evolutivo e de bens materiais, financeiramente falando, colocasse todo mundo ali no mesmo nível, em uma semana estava tudo diferente. No mesmo tempo, né? No outro dia, por quê? Porque cada um aqui tem seu intelecto, cada um sabe algo que o outro não sabe. Não quer dizer que ele sabe mais, ele só sabe algo que você não sabe ainda. Entendeu? Então dizer que o material é ruim, está errado. O material tem que ser ferramenta. O material tem que ser algo que você usa para como é que fala? Expressar. Para se expressar, para viver mesmo. Não é errado. Sabe? Errado é o exagero. Exagero. É o supérfluo. É isso que a Bernadette falou. É você usar aquilo para poder constranger o outro. Isso é errado. Mas você não está fazendo isso. Sabe? Então o que seria de um empresário que entrega mais de 1000 pessoas? Gente? Esse cara está condenado ao inferno? A umbral? Não existe isso. Existe a postura. Tá? Porque hoje a gente sabe que as duas provas mais difíceis do ser humano passar é a prova da riqueza e do poder. Do poder, então, é um negócio assim complicado. A gente está vendo aí, né? O que acontece com... Então, assim, ter essa visão espiritual, olhar por esse ângulo espiritual é muito interessante. Que aí você deixa de ter culpa por estar buscando algo. Se você está buscando da forma certa, não tem nada errado. Não tem nada errado. Tá? O problema é como você busca, o que faz com isso. Isso que faz você afundar quando você está andando sobre as águas. Igual o Pedro. Tá? A água te puxa. Aí o que acontece? Emmanuel, ele vem fazer as interpretações do Evangelho. Tem uma coleção do Emmanuel. Ele pega o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus e faz comentários sobre as passagens. Muito interessante, sabe? É como se a gente tivesse... É o que a gente está fazendo aqui. A gente pega uma passagem e vai discutindo, conversando sobre ela. E tem esses livros, né? Eles têm capa azul, verde, é muito bacana. E tem também a coleção de Emmanuel, a coleção Fonte Viva, né, que chama. Pão Nosso. O Pão Nosso é da coleção Vinho Fonte de Viva. Luz. É Pão Nosso, Vinho de Luz, Caminho, Verdade e Vida e Fonte Viva. Fonte Viva. São esses livros.
que também traz passagens do Evangelho, Emmanuel comenta. Os comentários deles são fantásticos, né? Então, trazendo assim, essa reflexão, que nós somos que as nossas posições na vida são o barco, e que Jesus, em vez de estar na polpa dormindo, tem que estar na proa. Então, ele falou que parece simples. Eu vou falar de novo, é simples colocar Jesus, mas praticar é difícil porque nós temos o homem velho. No Espiritismo, quando a gente fala homem velho, não sei se vocês sabem o que significa homem velho. Quando a gente fala aqui, a gente fala muito, homem velho, homem velho. O homem velho significa nossos velhos costumes, nossas mazelas, coisas que a gente traz de outras encarnações. A gente chama isso de homem velho. Tá? Ficou para trás, né? É o que ficou para trás. Cacuete. As coisas que a gente tem que melhorar. Então Jesus, quando ele rebatizava, dava outro nome para as pessoas, o momento que ele dava outro nome, é o momento em que as pessoas deixou o homem velho para trás. Saulo, quando virou Paulo. Jesus falou, agora você não chama mais Saulo, seu nome é Paulo. É como se fosse um outro ser humano ali. Né? Nasceu de novo do Espírito. Ele nasceu de novo do Espírito, não da água. A água é na outra encarnação. A mesma coisa com Pedro. Simão, deixou de ser Simão, virou Pedro. Eu acho até interessante que as próprias pessoas, quando tinham contato com a palavra de Jesus, eles se rebatizaram, né? O Gesiel virou Estevão. Né? Isso aí. Então ele percebe a transformação, ele, logicamente já tinha uma carga por trás preparada para isso, mas na hora que ele entra em contato com as escrituras, ele vira a chave. Isso aí, era costume da época. A gente não precisa fazer isso, não dá uma confusão danada. Nem a lei Já pensou? Porque a gente precisa entender que, e não dá pra gente mudar completamente, gente. O interessante da doutrina espírita é que ela não exige isso. Ela não exige nada, né? Para começar, a doutrina não exige, ela só informa. Cabe a gente fazer o seguinte, o que eu dou conta? Hoje eu dou conta de fazer isso, então vou fazer isso. A partir de hoje meu nome vai ser outro para esse tipo de coisa aqui. Você mesmo pode se rebatizar, mas hoje eu sou fulano no que diz respeito a amar o próximo, no que diz respeito a lidar com minha esposa, no que diz respeito a lidar com os companheiros de trabalho. Porque o Evangelho pode ser aplicado em qualquer lugar. O barco não são as nossas posições. Você consegue, no ambiente de trabalho, aplicar o Evangelho. É possível. Aplicar o Evangelho, gente, não é falar, não é verbalizar, não é agir. Você agir de acordo com o Evangelho. Né? Santo Agostinho falou Santo Agostinho mesmo foi. Ele não falou para os discípulos deles, quando ele estava ali no leito de morte, ele falou assim, vai e pregue o Evangelho. Falou para os discípulos dele. E no final ele falou assim, se for necessário, use palavras. O Evangelho, Jesus construiu o Evangelho, Jesus não escreveu nada. Vocês perceberam isso? Ele não escreveu nada, ele só fez. Ele construiu o Evangelho através de ações. Quem escrevia era quem estava do lado dele, anotava. Mas ele só agia. Ele falava e agia, mas escrever, nada. Então, assim, dá para aplicar no nosso dia a dia. Basta a gente tirar Jesus da polpa e colocar ele na proa. Mas quando a gente está bem, quando a gente está tranquilo, está num momento de felicidade, está num momento de diversão, Jesus fica onde? Dormindo. Às vezes nem no barco. Às vezes nem no barco, dependendo do que a gente está fazendo, né? Dependendo do lugar onde a gente está, ele não sobe do barco, não. Mas é interessante trazer. Eu acho que a maior dificuldade, quando ela falou das dificuldades que a gente tem de se colocar na sociedade, enfrentando isso, né? Assim, esses desafios. Até a tranquilidade e a pessoa que pratica o bem, ela é perseguida também. Sim. Não é? Ela é mal vista. Criticada. Então, por exemplo, você chega numa festa, todo mundo está bebendo, e você fica na festa, alegre, feliz, mas não bebe. É um motivo que Sim. de Tem que perseverar, né? Então, existem as provações. Para você se impor numa sociedade que tem determinados tipos de valores já impregnados, é muito difícil, muito difícil.
sem ser, ela falou pra gente não ser diferente, a gente tem que ser diferente. Tem que ser, porque não tem outra maneira de sobreviver. A gente tem que sair da multidão. Nós Sim. não podemos, porque na multidão a gente se mescla e se perde. Isso que ela falou é o que a Elaine disse. É isso que eu tava O mundo te convida e fala assim, nossa senhora, se eu não tomar nem que seja uma cervejinha aqui, o pessoal vai me crucificar, vai rir de mim, vai falar que eu sou beato. Aí você vai e toma. Estou dando exemplo da bebida, mas é só para ficar mais claro, para a gente entender. Para a gente entender mais. Aí, a partir do momento que você tomou cerveja, o que você fez? Começou a afundar na água. Pedro, de novo, né? Mas aí o que acontece? Mas quando a gente está no nosso pensamento com Jesus, não importa o que o outro fala. É isso que eu ia falar. Entendeu? Então essa importância da gente dar no sentimento do outro por a gente, passa a não nos incomodar mais. Isso aí. Isso não pode ser incomodado. A gente tem que ser, nesse momento, tem que ser um pouco egoísta. Pensar na gente. Sabe? Nesse momento, sim, vale a pena aplicar o egoísmo. Mas não, peraí, isso vai fazer mal pra mim? Não importa o que ele tá falando, eu que sei o que é bom pra mim, não é o outro. Mas é muito difícil chegar nesse ponto. Porque o que a Elaine falou, aquele senso que a gente tem de pertencimento, a gente sente essa necessidade de senso de pertencimento. Mas chega um momento na vida que você começa a selecionar os lugares, pessoas com quem você quer andar, porque senão essas pessoas, e se você ainda tiver um pouco fraco ainda, você afunda. E aí você filtra. Não, a consciência pede que você selecione, a consciência pede que você filtre, porque esse é o propósito, eu não quero afundar, eu quero seguir Jesus. Aí, claro, você vai abrir mão de algumas coisas que para você era legal. Mas aí você mudou o seu propósito, aí você vê o que é importante realmente na sua vida. E essas coisas vão perdendo sentido também. Vão perdendo sentido aos poucos, mas isso é o mundo. Exatamente. Eu vou dar um exemplo nosso, né, Elaine? Você me permite? Sei lá. Depende do que você vai falar, né? O que acontece? Quando nós começamos na doutrina, a gente ia... Parece coisa de fanático, mas não era necessidade, né, Elaine? A gente ia na casa do Espírito todo dia. Todo dia tinha tarefa. A gente resolveu fazer isso. Era tarefa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, só na sexta que não tinha, né? Na sexta não. E no sábado. Domingo também. Domingo também, né? Mas agora toda sexta, não, mas agora a gente não vai nos outros. O que acontece? Porque nós percebemos que a gente precisava disso. Porque quando a gente vem aqui, escuta a palestra, toma um passe, a gente sai melhor, a gente está aqui buscando algo, então a gente fica mais elevado. Então a gente sentia necessidade de todos os dias para chegar nesse ponto que a Cris falou. Falei, não, a gente tem que ir, para a gente ir se policiando. Aí, às vezes, as pessoas convidavam a gente para uma festa de aniversário, a gente não ia porque tinha tarefa no sábado. E aí começaram a criticar, não, vocês são fanáticos, vocês são beatos, mas que foi, a gente ainda precisa. Aí chegou o ponto que as pessoas começaram a perceber mudanças de alguns comportamentos de nossa parte. Porque a gente muda. A pessoa que está do seu lado percebe mudança em você. Sabe? Por mais que ela te olhe te criticando, ela vê que algo melhorou em você. Não estou dizendo que você virou santo, espírito de luz, não, mas alguma coisa melhorou. Igual eu, por exemplo, eu bebia, eu gostava de tomar uma cervejinha. Mas depois, com muita dificuldade, muita mesmo, eu fui deixando, hoje eu me sinto falta. Então, aí as pessoas, hoje eu vou na festa, as pessoas pararam de me oferecer. Assim, não adianta mais, não vou oferecer mais para ele, não. Entendeu como funciona? Você vai, você participa, mas chega um ponto que as pessoas não oferecem e também não te critica mais por isso. Ó, voltar de novo, tá, gente? Estou dando exemplo da bebida, fica mais fácil para falar, fica mais tangível para a gente entender como são as coisas. Mas isso também cai para as outras coisas, que a gente acha que consegue melhorar. Então, o que cada um precisa pensar é o seguinte: qual barco que eu consigo colocar Jesus na frente? A gente falou aqui que os barcos são as nossas posições na vida. Então, pega um barco seu e fala assim: isso eu consigo, isso eu vou trabalhar. Uma vez que você colocou naquele barco da família, por exemplo, no barco da família, se a gente conseguir colocar no barco da família, daqui a pouco o barco do trabalho, Jesus já vai estar no meio do barco, daqui a pouco ele está na frente. Trazendo outro exemplo, que é o exemplo do perdão diário. Porque quando a gente fala de perdão, a gente estuda o perdão,
A gente pensa que você vai perdoar uma pessoa uma vez aleatoriamente no decorrer da sua vida e pronto, acabou. Mas a gente tem que entender que o perdão é um exercício diário. Então, a gente ainda tem muita dificuldade de perdoar. E quando você entende que esse exercício é diário, que você tem que perdoar todos os dias, é você colocar Jesus na frente do barco. Porque por maior que seja a nossa dificuldade de perdoar todos os dias, é uma decisão que a gente toma, é uma postura que a gente toma, é uma mudança de comportamento. E com essa mudança, a cada mudança positiva que a gente conquista, a gente passa a ser um espelho para o outro. Aquilo que era motivo de crítica, de chacota, muitas vezes no início, vai se tornar um exemplo positivo para o outro. Então, tudo é uma questão de escolha, as escolhas que nós fazemos, né? Você falou da bebida e tem também essa questão do perdão. Às vezes a pessoa não tem nenhum vício, mas ela tem muita dificuldade de perdoar. Então, ela vai ser convidada pelos acontecimentos da vida a exercitar o perdão todos os dias, até ela entender o propósito do perdão. E quando isso se tornar natural para ela, para de acontecer e ela se torna a referência, o espelho para o outro. É porque hoje, gente, não tem ninguém ignorante mais em relação às coisas de Deus. Ninguém. Nem aquele que não acredita em Deus, ele sabe que matar é errado. Não acredita em Deus, ele acha que Deus não existe, mas ele sabe que se ele matar o outro é errado. Isso é lei divina. Então, pelo fato de não existir ninguém ignorante mais, acontece isso que a Elaine falou. A pessoa está ali te criticando, você é beato, você é o quê, vamos lá, você não está... Ele, no fundo ali, ele sabe que ele está errado. A gente sabe quando a gente está errado em determinadas coisas. Eu acho que tem muito a ver também com o despertar de cada um, né? Então, assim, são, como ela falou, né? Então, depende, às vezes demora muito tempo. Exatamente. Então, tem gente, às vezes, tem crianças que já despertaram cedo. Já vem assim, ó. Do nada, né? Então, assim, se a gente entender esse nosso chamado, essa nossa centelha divina, então isso aí já vai fazer parte automaticamente de nossas vidas, né? Sai assim, tranquilo, a gente já vira rotina. E você falou um negócio interessante, que nós somos eternos. O nosso destino é virar Cristo. Todos nós vamos ser anjos, vamos ser Cristo um dia. Porque a gente caminha para isso, a gente tem eternidade para isso. Só que para alguns as eternidades são maiores, porque demora esse despertar. E quando a gente desencarna, a gente vai ter que prestar conta sozinho, a gente com a nossa consciência. Não tem mais ninguém do nosso lado, ninguém. Só a gente com a nossa consciência e Cristo que está dentro da gente. Então, pensando por esse lado, que eu vou ter que prestar conta para mim mesmo, aqui que eu falei, a gente tem que ser o egoísta, falar assim, não, eu não posso fazer isso, porque eu estou me prejudicando, então eu não vou dar ouvidos, eu falando, não, vou olhar para mim agora. Sabe? Quando se trata de evolução, a gente tem que pensar na gente. Para quê? Porque a gente se melhorando, a gente vira, que ela me falou, vira por referência para quem está em volta. Aí você consegue melhorar quem está em volta. Eu não acho que é egoísmo. Eu acho que é responsabilidade. Eu não estou achando outra palavra, amor próprio, esse melhor falar assim, né? Porque Jesus, ele veio e resumiu a lei em duas. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? Como a si mesmo. Ele já deu a dica aí. Se a gente não amar a gente, como a gente vai amar o próximo? E amar a gente é isso. Se respeitar, procurar se melhorar. Você se melhorando, você está transmitindo essa imagem de melhora para o próximo. Isso é uma forma de amar o próximo. Você entendeu? O próximo olha para você e fala assim, nossa, olha lá como é que ele melhorou. Isso vale também, só um minutinho, isso vale também para os nossos companheiros espirituais. Nós temos companheiros espirituais, tá? A gente está falando aqui só de encarnado, do outro ver a gente, mas a gente está acompanhado o tempo todo por espíritos que são afins e por espíritos que são perseguidores. Então, os nossos perseguidores, eles acompanham a gente no dia a dia. Se você está se melhorando e ele ainda continua com você, porque lá no fundo ele quer melhorar também, porque senão ele, o filme do Divaldo mostra isso, aquele perseguidor dele de anos, né? Ficava ali perseguindo ele, de repente ele vira para o Divaldo e fala assim, olha, amar não dou conta não, mas eu não vou te perseguir mais não, que eu vi que você está fazendo é muito grande. Entendeu? Essa questão da gente trabalhar a gente mesmo. Pois não. Eu acho que tem um livrinho do Chico, é um livro pequenininho, mas ele resume esse nosso passo à frente, que é o livro que chama Coragem.
porque para a gente dar esse passo e esquecer ou tornar secundário o material é necessário coragem. Porque no mundo, realmente, se você não segue, por exemplo, uma roda de conversas de fofoca, você é excluído. Você perde oportunidades de trabalho, você perde oportunidades de ascensão no mundo material o tempo todo. E para você ter essa escolha do que é bom para você e do que é bom para o mundo, demanda coragem. Exatamente. De enfrentar. Eu vou optar pelo que é bom e eu tenho coragem de assumir as consequências disso para minha vida. Porque acaba que elas acontecem. Você quer ver um alimento, um adubo, vamos dizer assim, para coragem, a fé. Café. Né? Se você tem fé, a sua coragem aumenta. É um combustível para a coragem. Né? Vou ler um texto de Emmanuel aqui. Está quase acabando já. Que ele fala a questão do barco, muito interessante. Cadê ele? Está aqui. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 21. Chama Caminhos Retos. Aí vem a passagem, né? E disse-lhes, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Isso significa o quê? Que a gente está lançando a rede só para um lado. Vamos tentar o outro lado. Lembra da outra face que Jesus dizia? Dai a outra face, procure a outra face. Vamos lá. A vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. O material cobre o espiritual. Estabelece-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Então, quer dizer, plantou tem que colher, né? Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria, e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. E a gente sempre acha que é um terceiro que é culpado, não a gente, né? Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador. Olha que importante isso que eu ia falar aqui. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos. Os valores evolutivos estão à nossa disposição no dia a dia. Basta a gente olhar para eles e jogar a rede e puxar para nós, tá? Na escola regeneradora da Terra. Então, figuradamente, o espírito humano é um pescador de valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. Por isso que a gente não pode se isolar do mundo. O mundo é uma escada de evolução para nós, desde que a gente sabe aproveitar, tá? A posição de cada qual é um barco, né? Nós falamos aqui. E em cada novo dia, o homem se eleva com sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Nosso olhar está para onde? O que ele quis dizer aqui? Está só para o material ou também está para o espiritual? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior. Em esforço diário, porque o Cristo nesse ensinamento recomendava, de modo geral, aos seus discípulos: dedicai a vossa atenção aos caminhos retos e acharei o necessário. Então não tem meio termo, gente. Existe o certo ou o errado. Não existe meio certo ou meio errado. Mas também a gente tem que, vou voltar de novo ao que eu falei anteriormente. Vamos fazer o que dá conta. Se você tentar fazer o que não dá conta, você se frustra. Uma viagem de 1000 quilômetros começa você levantando da cadeira, dando o primeiro passo, tem que ser em direção ao carro. Começou a viagem de 1000 quilômetros, primeiro passo. Então é isso que a gente tem que pensar. O que eu dou conta hoje? O que eu dou conta agora?
Ah, eu dou conta disso. Então, se movimente para fazer. Se movimente, não fique parado, não. Se você sabe que dá conta e fica parado, aí você está ganhando débitos. Porque o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Tá? O mal mesmo, sim. O mal é a ausência do bem. Então, se você sabe que você pode fazer o bem e não faz, você já está fazendo o mal. Entendeu? Não é praticar o mal, literalmente falando. Se você tem condição de fazer o bem, faça. Se você não está fazendo, você pensa, eu também não estou prejudicando ninguém. Eu sei fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas eu não prejudico ninguém. Está errado. Jesus disse, não coloque a candeia para iluminar, não coloque a candeia debaixo da cama. Se você tem uma candeia, você consegue iluminar algo, levanta ela e ajuda. Beleza? Sim. Ô, Antônio, só uma curiosidade aqui, que eu estou me lembrando, que o lado esquerdo do cérebro é o nosso lado racional, lógico, matemático, científico. E o lado direito do nosso cérebro é o nosso lado emocional, o subjetivo, onde a gente tem a criatividade, onde a gente tem a fé, os sentimentos. Então, acho interessante porque quando fala da direita e da esquerda, desse sentido cerebral... Sim, mas olhando... só uma curiosidade. Sim, interessante essa observação sua. Agora, olhando por esse lado, um pássaro precisa de quantas asas para voar? 2. Se uma asa está batendo, tá mal, ele não voa. Então... No entanto que o cérebro tem 2 lados. Tem que equilibrar esse lado direito com esse lado esquerdo. E a ponte dos dois precisa estar construída. Então, assim, quando ele fala assim, você está jogando só para o lado esquerdo, ele fala, joga para o lado direito também, que aí você equilibra e vai. Tá? Então a gente tem que pensar no equilíbrio em tudo. Ok? Acho que deu o nosso tempo. É isso. Obrigado, gente. Nós que agradecemos, né?